barulhenta, uma coisa bem barulhenta, porque o Careca de HD, o nosso Lucas Pedrosa, vai trazer agora para você, vascaíno, a escalação do Vasco para esta partida. Perfeito. Ele não é locutor de São Januário, não, mas é o locutor do SBT Esportivo, vai trazer até aí porque o jogo é lá, né, na Venezuela. Exatamente. É isso? É lá, ufa. É provável a escalação do Vasco pelos últimos dias, por alguns jogadores também estarem voltando, outros precisando descansar pela longa temporada, e um deles já de cara deve ser o Nuno, tá? Logo agora, Pedrosa! O Nuno deve ser poupado, gente, porque pra gente entender, e aí eu acho que é correto, tá? O Nuno, nos últimos jogos, ele vem entregando tecnicamente, mas fisicamente tá dando 40 minutos e ele não tá conseguindo correr dentro de campo. Por quê? Pra quem não sabe, o Nuno veio do Casa Pia, de Portugal. Então ele tá em temporada desde agosto do ano passado. A verdade é que o Nuno tá em reta final de temporada. Mas como ele veio pro Vasco, a nossa temporada é diferente da temporada europeia, ele continua se esforçando. O futebol brasileiro, inclusive, é mais exigente até do que o português, na minha visão. Então, por isso, para essa partida, o Nuno vai começar no banco de reservas, tá? Tinha uma expectativa do João Vitor também, que tá jogando todas, e do Hugo também ser poupados. Mas pela importância do jogo, eles não devem ser poupados nessa partida. Então, o provável Vasco, lembrando que o Lucas Freitas está fora por lesão, deve ser o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, que foi o zagueiro que jogou na última partida contra o Palmeiras. Na esquerda, o Lucas Piton. Hugo Moura, Cocão e Tietê, repetindo a trinca de volantes que foi utilizada contra o Palmeiras. Lá na frente, Coutinho, Ryan e Verratti. Então esse deve ser o time do Vasco para enfrentar hoje o Puerto Cabello, 7 horas da noite, jogo importantíssimo, porque, como eu disse, o Lanús venceu ontem, chegou a 8 pontos, então o Vasco, se quiser passar em primeiro do grupo, tem que vencer o jogo de hoje e vencer também a partida contra o Lanús na Argentina. E para passar direto, tem que estar em primeiro. Vai pra recuperação se ficar em segundo. Sim. Tem um playoff aí e tal, pega o povo de Libertadores e tal, e vai pra repescagem. Interessante, você se garantir mesmo, você tem que passar em primeiro lugar. Exato. Agora, Lucas Pedrosa, Felipe de interino ainda, até você trazer um novo treinador. Fernando Diniz, como tá essa situação? Já falamos ontem aqui sobre valores e tudo mais. Hoje é quarta, hoje completa 8 dias que essa negociação vem acontecendo. Maria do Balanço. Ainda não. Sempre tem. 8 dias não. E sabe por que talvez não seja a novela ainda, Veni? Justamente pelo que eu vou explicar aqui. A primeira pedida do Fernando Diniz foi de quase 2 milhões de reais, tá? Essa é a informação que eu tenho. O Vasco não vai pagar quase 2 milhões de reais pro Diniz. Conversaram, 3 dias depois, essa pedida baixou um pouquinho, para 1,5. Aí começou a discussão também da multa rescisória. Já expliquei aqui, o Carille foi demitido e o Vasco teve que pagar 500 mil reais a ele, que é o valor de 1 mês de contrato. Pro Diniz, o Vasco quer oferecer isso de novo. Ou seja, não ficar preso a 12, 14, 20 meses de contrato e ter que pagar uma multa rescisória milionária para ele. Tá oferecendo o quê? Uma multa rescisória de 1 mês de contrato. E, além disso, também tentando diminuir a pedida inteira dessa comissão. Então o Vasco está trabalhando ali na casa dos 900, na casa do 1 milhão de reais. Uma nova proposta e novas conversas estão sendo feitas. Então a tendência é que a gente tenha um desfecho positivo em relação a essa situação. Mas hoje não está fechado ainda. Eu sei que alguns colegas já deram, então a informação que eu tenho e que eu respeito de todo mundo é que ainda não está fechado. O Vasco está avançando nesses detalhes para aí sim acertar e anunciar o Fernando Diniz. Essa é a informação que eu venho trazendo desde a última sexta-feira e que, de fato, ontem, na noite de ontem e no início dessa manhã, ela deu uma avançada. Por quê? Porque ele começou a ceder, olhar, ó, o cenário aqui já não tá... Ó, a gente não vai pagar isso aí. Sim. Tá, então é isso aqui. Cara, isso aí a gente também não paga. Vamos acertar aqui algumas coisas, aumentar tempo de contrato, bonificação, para aí sim chegar ao denominador comum. Então eu acredito que até o final de semana o Fernando Diniz vai ser anunciado pelo Vasco. Ele que é um treinador que ganhou Libertadores, né? Tem o respeito de atletas, mas tem um futebol, vamos dizer assim, exótico, né, Vini Casagrande? Então, se você, por exemplo, quando caiu o nome dele na torcida do Botafogo, quando o Botafogo estava sem treinador, a maioria, não. Então, assim, ele é um treinador que tem um nome que ainda causa uma dúvida, por conta até pela sua característica muito forte, o que até o chamou atenção para o cenário nacional, né? O Diniz tem um jeito de jogar Fernando Diniz. Você acha que hoje o mercado, ele vale 2 milhões? É muito difícil a gente temperar o trabalho de alguém, né? Mas assim,
Se era a pedida inicial dele, você Quase acha que... 2 milhões. Quase 2 milhões. 1 milhão e meio, vamos botar aqui, tá? 1 milhão e meio. Quem sou eu para precificar um exato. profissional e avaliar o trabalho financeiro de um profissional? Mas a gente precisa mencionar o que a gente falou aqui rapidamente no fim do programa ontem. O mercado está super valorizado, está muito. Se você olhar hoje o que o Diniz está pedindo, mas aí você olha para o lado, para o Fluminense está pagando quase 2 milhões no Renato Gaúcho também. Pelo menos essas são as informações veiculadas pelos setoristas que acompanham o dia a dia do Fluminense. Aí você vai no Corinthians, o Dorival também ganhando mais de 2 milhões de reais. Então o mercado está super valorizado, então não acho um absurdo ele pedir isso. Agora, eu no lugar dele já falei aqui que não aceitaria, mas se ele aceitasse, eu aceitaria ali na parada do Super Mundial, que ele teria um tempo muito grande para poder botar a identidade dele nesse time do Vasco da Gama. Só que aí talvez o Vasco não espere ele. Então, mas quantos exemplo, jogos até lá? Mas 8? São 5 jogos. vou te dar um exemplo. No A mínimo, Sul-Americana vai ser definida antes do Super Mundial. Me corrige se eu estiver errado. Imagina se ele assume e cai na Sul-Americana. Porque é Vasco hoje, Porto Cabede, depois Lanús na Argentina e antes tem o Melgar em São Januário. Aí, a Sul-Americana eu vejo como a prioridade no Vasco, pelo menos que a gente está vendo aí no planejamento. A prioridade, óbvio, se manter na Série A é a primeira prioridade sempre, mas aí a Sul-Americana é a principal competição. Claro. Aí ele assume, para ele colocar a identidade dele no time do Vasco, não só no Vasco, em qualquer equipe, isso aconteceu no Cruzeiro, a Seleção Brasileira, ele precisa de tempo. Ele assume, aí ele vai eliminado na Sul-Americana, já começa uma pressão muito grande. Eu, no lugar dele, aceitaria ali na parada. Tem o Operário também no meio dessa história. Aí, Que é a Copa do Brasil. mas aí São Januário. Só que o ponto é o seguinte, Venê. Depois desse jogo contra o Porto Cabede, o Vasco vai começar uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro em 6. Então, em contrapartida, apesar dele não ter tempo, e eu entendo sua linha de raciocínio, ele vai ter 5 jogos no Rio. Então ele tem a oportunidade de iniciar uma trajetória tendo uma excelente sequência. E com o 12º jogador Exato. que é a torcida. E a viagem que o Vasco faz é o último jogo, que é contra o São Paulo no Morumbi, Sim. ou seja, em São Paulo. Então assim, cara, ele tem a oportunidade de pegar o Vasco, classificar para a Copa Sul-Americana, classificar para a Copa do Brasil e entrar nessa zona de descanso, de treinos e tudo mais nesse mês, sem crise, muito pelo contrário, com a galera apoiando ele. Tem outro lado, assim. Talvez esse raciocínio fosse antes dessa sequência pesada que o Vasco teve nas viagens, que o Vasco, inclusive, perdeu, né? Muito bem, o Fluminense encara o GV San José na Bolívia na quinta e deve ter um time bem alternativo. Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva se você é novo, ativa o sino, joga esse link aqui no grupo de WhatsApp de Vasco da Gama aí. No dia de hoje, a gente vai falar sobre a treta que rolou ontem. O Edmundo fez uma live no YouTube, onde ele jogou tudo no ventilador referente ao Pedrinho. Ele foi expulso, pelo que tudo indica, do grupo de WhatsApp, onde tinha informações privilegiadas do que acontecia no Vasco. Então ele tinha informações ali, ele ficou muito incomodado, porque foi ele que meio que criou, né, a oposição, ele que estava à frente, e acabou tretando com o Pedrinho, que é presidente hoje do Vasco da Gama. Essa situação se espalhou, muita gente comentou, e eu pergunto para vocês, de que lado nessa história vocês estão? O Pedrinho vem fazendo um bom trabalho e vem fazendo também um trabalho muito mal em outros setores. Quando o Pedrinho tirou a 77 Partners, foi muito legal, mas tem também coisas boas e coisas ruins para falar do Pedrinho. E eu quero perguntar para vocês agora o que vocês acham dessa situação toda envolvendo aí o presidente Pedrinho e o Edmundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificação, porque isso nos ajuda a crescer demais aqui no YouTube.